Olá, Boa boa noite. Que bom estar mais uma vez aqui nessa quarta de poder, não é? Eu aqui com a minha amiga Olivia, e vocês todos são muito bem-vindos. Isso mesmo. Todos os meses, na primeira quarta-feira do mês, nós temos esse programa de forma inédita. Mas você pode assisti-lo pelo YouTube, no nosso canal da Igreja UNASP, e lá você poderá ver os outros programas que aconteceram nos meses anteriores. Então, sempre esteja atento aos nossos canais para a nossa programação, não é? E quem vai falar para a gente hoje, Esther? Nós temos uma pessoa muito especial. Essa já é a nossa terceira edição do Quartas de Poder. E hoje nós temos outra vez uma pessoa muito especial, a professora Verli Brown. A professora Verli, ela nos dirige aqui na região da Paulista Central, na região central do estado de São Paulo. Ela dirige o Departamento de Ministério da Mulher, AFAM e Recepção. E está sempre disposta a nos ajudar, a nos socorrer, nos dar dicas de como atingir as mulheres, como fazer melhor o nosso trabalho. Desde já nós agradecemos muito a professora Verli por ter aceitado o nosso convite. Nós vamos ter também uma convidada especial no momento de louvor, que é a Priscila, uma servidora aqui do nosso colégio UNASP. E nós agradecemos por aceitar o nosso convite também. E além disso, né, Esther, a gente já está ansioso, já estamos ansiosos, porque no mês de março nós fizemos o nosso primeiro programa Milagres Atuais, que foi um programa muitíssimo abençoado. Se você não teve a oportunidade de assistir, também está lá no nosso canal do YouTube, e você poderá assisti-lo. E neste mês, agora no dia 15 de maio, logo depois, no final de semana, depois do Dia das Mães, nós vamos ter um programa Milagres Atuais especialíssimos, pensando nos milagres que foram realizados com algumas mães. Então, esteja atento ao nosso canal. Para participar desse programa, vai ser no sábado à tarde. Nós estaremos ao vivo com algumas mães testemunhando desse amor de Deus. Vai ser um programa recheado de louvor, adoração e oração ao nosso Deus. Mas a gente tem muito mais ainda, né, Esther? Conta para nós aí. Nós estamos muito animados com os programas que têm acontecido. Cada primeiro sábado, nós temos Mulheres em Oração. Então, atenção, no próximo sábado, nós estaremos no Zoom às 7h30, realizando o nosso projeto Mulheres em Oração. E foi muito especial o último que nós tivemos, e nós sabemos que Deus vai nos abençoar ainda mais, porque vai ser junto com esse sábado especial que vai ser de jejum e oração. Então, nós vamos nas redes sociais disponibilizar a plataforma Zoom para que quem quiser, todo mundo que quiser poder participar. Nós também fizemos o nosso Mulheres em Movimento, que foi muito, muito especial. Tivemos até alguns homens em movimento ali também. Então, agora, no próximo mês, nós também teremos e posteriormente passaremos a data para isso. Então, são muitos projetos e, como a Olivia falou, o Milagres Atuais, que está recheado de emoção mesmo, de ver como Deus é poderoso, maravilhoso e tem feito milagres em nossa vida ainda hoje. Vocês que estão aí em casa, mulheres da nossa comunidade, nós convidamos para que você, além de participar, ore por nós e nos contacte, caso você tenha vontade de participar, dando um testemunho, fazendo oração em algum programa dos que a gente tem disponibilizado aqui, porque nós queremos que você trabalhe conosco também, de forma voluntária, servindo ao nosso Deus. Neste momento, eu quero que você, aí onde você estiver, pegue a sua Bíblia, porque nós vamos ler uma passagem que está em Lucas, no capítulo 22, no verso 40. Lucas 22, verso 40, onde nós lemos as palavras que Jesus disse, né? O verso diz assim: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Esse é um verso conhecido. Nós sabemos
necessidade que temos de orar. Tanta necessidade que o mesmo Jesus Cristo, naquele momento de dor e agonia, se retirou, foi até o Getsemane e pediu ajuda para os seus discípulos. Falou, orem aí também, orem comigo. Nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Os discípulos dormiram, mas naquele momento de agonia, de dor, que antecedia aqueles momentos que Jesus já sabia o que ia acontecer, Jesus orou, Jesus pediu ao Pai que estivesse com ele. Assim como Jesus, nos momentos de hoje que nós temos vivido, de incertezas, de tristeza, de perdas, de dor, nós também precisamos buscar a Ele em oração. E assim nós vamos receber dele a paz, o alento, o conforto, essa paz que excede todo entendimento, que ninguém consegue entender de onde vem, só vem de Jesus. E é dessa paz que nós vamos buscar aqui nesta noite, porque nós vamos buscar receber de Jesus. Ore, faça da oração um hábito seu. Seja de manhã, o seu momento de encontrar com ele, de buscá-lo, ou à noite, ou em algum momento do dia. Algumas pessoas reservam até um cantinho da casa, que aquilo é o cantinho de oração. Eu não sei como você quer escolher isso. De repente, tendo um caderninho de oração, onde anotar seus pedidos e agradecimentos. Cada um, dependendo do temperamento até e do ritmo de vida, vai fazer isso de alguma maneira. Faça, de qualquer maneira que seja, mas faça. Ore, busque a Deus em oração diariamente, incessantemente, porque Deus sempre vai ouvir a nossa oração. Talvez a resposta não seja da maneira que a gente espera, mas Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Os planos de Deus são muito melhores que os nossos. Isso você pode confiar. Pode mesmo. E nós vamos aproveitar esse momento em que nós vamos louvar a Deus, meditando na letra desse hino que nós vamos ouvir, o Vaso Novo. Nós vamos aproveitar para ouvir e ler os pedidos que vocês fazem aí no chat. Então, aproveite esse momento. Medite nas palavras desse hino e escreva para nós. Se você tem alguma angústia, algum anseio, alguma necessidade, agora é o momento de depor aos pés de Deus, de colocar os seus pedidos para que Ele e nós possamos orar por você, para Ele, para que Ele possa atender conforme a santa e bendita vontade dEle. Então, aproveitemos esse momento de louvor para orar ao nosso Deus também. Logo em seguida, a Esther vai orar para nós. O Senhor que prometeu que estaria conosco em todos os momentos, até o fim dos tempos. O Senhor que prometeu
que se entrássemos no fogo, ali o Senhor estaria. Se passarmos pelas águas, ali o Senhor estaria. Porque o Senhor prometeu estar conosco o tempo todo. Nós te agradecemos, Senhor, por essa promessa. E porque o Senhor tem cumprido essa promessa. Às vezes nos sentimos sozinhos, nos sentimos desamparados, mas aí olhamos para o alto e sabemos que o Senhor está ali, olhando por nós. Que o Senhor tem estado conosco todos os dias, nos abraçando, nos ajudando, nos animando, nos fortalecendo, que é de Ti que vem a vida e o respirar a cada manhã. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos um Deus em quem confiamos. E apesar das limitações, apesar dos problemas, apesar das tristezas, apesar de qualquer coisa ruim que estamos vivendo, nada se compara à dor do Calvário que Jesus Cristo sofreu por nós, para nos dar vida e vida eterna. Por isso, nosso momento agora é de gratidão. Gratidão pelo seu sacrifício, que nos promove a paz, que nos promove a certeza da vida eterna. Colocamos em teus pés agora os nossos pedidos, agradecimentos, as nossas petições, as nossas súplicas, abrimos o nosso coração e temos certeza que o Senhor nos ouvirá, que o Senhor responderá da melhor maneira possível. Ajuda-nos, Senhor, a com fé aceitarmos a sua resposta e seguirmos em frente, até aquele dia onde não precisaremos mais pedir nada, porque estaremos num lugar que não haverá mais pranto, nem morte, nem dor. Num lugar onde só habitará a justiça e o amor. Que esse dia, Senhor, que esse céu se aproxime o mais rápido possível e que possamos fazer parte disso. Que o Senhor nos abençoe e agora pedimos uma benção muito especial pela professora Verli, que vai ter esses minutos onde poderemos nos achegar mais perto de Ti ao ouvir a Tua palavra. Abençoa-nos, abençoa as pessoas que estão ouvindo, abençoa os lares das pessoas que estão ouvindo, que todos possam receber a Tua paz e o Teu amor, hoje e sempre. Amém. Nós ouviremos agora a mensagem musical pela Priscila e logo após a nossa mensageira, a professora Verli, vai ter os minutos que se seguem. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a
Boa noite a todos vocês. É uma alegria muito grande estar aqui nesta noite, então, participando deste culto tão especial, organizado pelo Ministério da Mulher. É uma alegria muito, muito grande estar com vocês. E eu gostaria, então, de agradecer inicialmente pelo convite e também dar os parabéns à nossa querida líder do Ministério da Mulher, a Esther, que juntamente com a Olívia estão aí organizando e trabalhando de uma maneira tão harmoniosa, juntamente com essa equipe, fazendo um trabalho especial junto ao Ministério da Mulher. Parabéns, meninas, pelo engajamento, pelo trabalho que vocês têm desenvolvido aí na Igreja do NASP. Eu fico muito feliz de vê-las trabalhando para que cada vez mais o número de mulheres possa aumentar, não é? O compromisso e a participação delas neste ministério, nesta obra tão especial que o Senhor confiou a cada uma de nós. Nós sabemos que o nosso Deus, Jesus, está voltando. E nós temos realmente que nos envolvermos nesta missão especial que Ele nos confiou. E Ele faz um chamado individual para cada um de nós, e especialmente para você, mulher, também. Ele te convida a fazer parte desse projeto maravilhoso de Deus, que é de resgatar a raça humana. Que você possa realmente aceitar este convite de maneira pessoal. Que Deus, então, possa nos abençoar, nos usar e nos capacitar para isso. Neste momento, eu gostaria de elevar mais uma vez uma prece ao Senhor, para pedir as bênçãos e a presença do Espírito Santo aqui entre nós. Oremos. Santo e amado Pai que estás nos céus, nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu poder, pela tua graça, porque o Senhor é o nosso Pai querido que nos ama tanto, que tem cuidado de nós todos os dias das nossas vidas. Neste momento, Senhor, nós queremos te pedir uma porção dobrada do teu Santo Espírito, para que esta mensagem que vai ser compartilhada neste momento possa vir do teu trono de graça. Que o Senhor possa também mover o teu Santo Espírito para que possa tocar os corações de todas as pessoas sinceras que estão aqui ouvindo a tua palavra, para que possa realmente fazer a diferença na vida de cada uma delas. Essas bênçãos nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tem sido muito especial nós estarmos aqui realizando, então, na Igreja do NASP, este culto, os cultos das quartas de poder. E nós temos um tema principal que está sendo estudado durante, então, todo este ano, que é propósitos. Mas o título da mensagem que nós vamos, então, compartilhar esta noite é A Vontade de Deus do Meu Jeito. E existe uma diferença muito grande entre nós fazermos a vontade de Deus, mas realizá-la dentro do modo e do tempo de Deus. E quando nós tentamos manipular o propósito, a vontade de Deus, tentando fazê-la da nossa maneira, então ela deixa de ser a vontade de Deus, não é, para ser simplesmente um desejo humano. E nós precisamos, então, prestar bastante atenção de como que nós vamos levar a nossa vida, como que nós vamos realizar aquilo que nós vamos ter que escolher na frente, né? Coisas importantes, decisões que precisamos tomar. Nós precisamos prestar atenção para que a gente não comece a mexer os pauzinhos ali debaixo do pano, tentando manipular, então, a vontade de Deus. Porque se nós começarmos a realizar as coisas dessa forma, vai chegar um determinado momento que a vontade de Deus, ela vai se desconfigurar totalmente das nossas vidas.
E talvez a gente até tenha vontade, o desejo de fazer realmente a vontade de Deus, mas nós vamos perceber que em determinado momento da nossa vida a gente pode estar executando os planos de acordo com o nosso desejo, de acordo com a nossa vontade. Um exemplo, né, muito simples, que nós vemos isso na nossa vida é quando um jovem, né, uma jovem vai escolher o seu cônjuge. Então, a menina, ela vê um rapaz que ela fica encantada com ele, não é? Pensando, nossa, ele é o meu príncipe, e ela se apaixona por esse rapaz, e ela, então, não quer ouvir a voz, não quer ouvir nenhuma orientação a respeito dessa escolha, e ela não quer que tenha nenhuma interferência, e ela quer escolher e fazer aquilo do seu jeito. E nós sabemos que quando as coisas caminham dessa forma, do nosso jeito, depois nós teremos que assumir as consequências. E a nossa Bíblia, a Palavra de Deus, é um livro maravilhoso que nos deixa tantas histórias especiais, histórias que vão nos auxiliar para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento como pessoa, como cristão. E nós encontramos vários exemplos de pessoas, de líderes, pessoas importantes que, em um determinado momento da sua vida, por também se deixar levar, né, para tentar resolver as coisas do seu jeito. Eu estou pensando aqui num líder especial que nós vamos comentar hoje, esta noite. Ele foi preparado para ser um líder realmente muito importante, e ele foi esse líder. Mas, num determinado momento da sua vida, então, ele foi desqualificado pelo seu próprio povo. E este líder, que nós vamos estudar esta noite, que nós vamos recapitular, né, neste momento, essa história, o nome dele é Moisés. Moisés é um homem que foi muito admirado e ainda é admirado por nós. E eu gostaria, neste momento, então, de abrir aqui a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2, os versos de 11 a 16. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo agora aí também na sua Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo 2, os versos de 11 a 16. Diz o seguinte: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali, assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Eu gostaria ainda de ler com vocês um outro texto que se encontra num outro livro, que está agora no Novo Testamento, que é o livro de Atos, no capítulo 7, os versos 20 até o 29.
Este texto vai contar este mesmo incidente, mas vai nos dar alguns detalhes a mais sobre a vida deste homem Moisés. Então, o livro de Atos, capítulo 7, os versos 20 a 29, diz o seguinte: Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses, foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Nós conhecemos essa história, a história da vida de Moisés. Uma história encantadora, maravilhosa, que desde pequeninos, os nossos filhinhos, nós já apresentamos para eles essa história. E nós conhecemos como tudo aconteceu. Quando Moisés nasceu, foi numa época em que tinha sido feito um decreto que todos os meninos que nascessem em meio ao povo hebreu, do sexo masculino, deveria ser morto. Eles seriam lançados no rio. E os pais de Moisés, não é, com tanto amor e carinho pelo seu filho, tentaram esconder, e durante 3 meses ficaram com o bebê ali escondido em casa, mas ele foi crescendo, foi se fortalecendo, começou a chorar cada vez mais alto, e Joquebede, a sua mãe, então, viu que não tinha como mais esconder o seu bebê. E ela, então, pensou num plano, e ela construiu um cesto especial, onde ela colocou o seu bebê. E ela, então, o conduziu até o rio para que alguém pudesse encontrar esse bebê e cuidar dele para que ele pudesse viver. E nós conhecemos a história e sabemos que a filha do faraó, a princesa, encontrou esse bebê tão lindo, tão especial. E ela o tomou como seu. Ela adotou o menino Moisés. Mas durante os primeiros 12 anos de vida, Moisés ficou sob a responsabilidade de uma ama, né? A princesa pagou uma ama para cuidar de Moisés. E esta ama era Joquebede, a própria mãe de Moisés. E durante esses 12 anos, ela orientou a Moisés, ensinou sobre o Deus verdadeiro, Deus de Israel, para que ele fosse realmente conduzido ali dentro dos caminhos do Senhor. E quando completou, então, 12 anos de idade, Moisés teve que ser levado ao palácio, porque a princesa, né, esperava o momento de realmente poder ficar com o menino e cuidar dele dali para frente. E foi isso, então, que aconteceu. Moisés chegou ao palácio. E Joquebede, ela estava tremendamente feliz, estava ansiosa e imediatamente ela já começou a prepará-lo para conhecer e participar ali da corte do rei. E Moisés, então,
foi ensinado. Nós lemos aqui na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 7, 22, que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. É verdade, o Egito, né, no mundo antigo, ele era considerado um importantíssimo centro educacional. E Moisés, então, recebeu ali o melhor preparo. Começou a aprender o idioma egípcio, ele teve conhecimento de medicina, ciência, filosofia, teologia, química e direito. E ainda recebeu também conhecimento sobre algumas técnicas do mundo artístico, como a escultura, aprendeu sobre música, pintura. A Bíblia nos diz que, através de todo esse conhecimento, de todo este preparo que Moisés recebeu, ele se tornou um homem poderoso em palavras e obras. Sim, este era o filho da princesa, o filho amado da princesa, não é? E ele possuía ali tanto poder quanto influência sobre todo o povo egípcio. Quando chegou aos 30 anos, os historiadores contam que Moisés, ele já havia comandado o exército egípcio e ele tinha alcançado uma vitória esmagadora sobre os etíopes. Moisés, ele era um estrategista militar ousado, era valorizado, era um homem bronzeado pelo sol, ele tinha cicatrizes das batalhas que ele já tinha enfrentado, era um homem valorizado, era um líder competente e também inspirador. E todos o conheciam pela sua coragem e também pelo seu heroísmo. Ele era um homem, então, muito, muito bem capacitado. Tinha muitas qualidades. E além de todas as suas habilidades, o seu conhecimento, ele ainda era um homem muito carismático. Ele conseguia atrair as massas, conseguia atrair a atenção do povo. E ele falava muito bem, falava com facilidade, e as suas atitudes comprovavam exatamente aquilo que ele dizia. E ficava claro, então, que Moisés, ele estava preparado para o trono. Ele era o orgulho do Egito. Que homem especial. Que preparo, não é? Ele tinha recebido, então, para ser o futuro herdeiro, então, ali do trono de Faraó. Mas Moisés, apesar de ser este homem admirável, ele tinha suas fraquezas. Ele também era vulnerável. Mas ele mesmo não conhecia esse lado dele, né? De ser fraco. Até então ele se sentia sempre muito poderoso. Mas até que algo aconteceu, como nós lemos aqui na palavra de Deus hoje. Um certo momento da vida de Moisés. Mas a nossa Bíblia, ela nos sugere de que Moisés, ele tomou conhecimento, ainda quando estava sendo educado ali na corte egípcia, de que Deus teria um plano especial para a vida dele. Deus tinha colocado na mente de Moisés que ele um dia, de um modo ainda não revelado, ele iria tirar o seu povo do cativeiro. E o Espírito de Profecia também nos diz isso claramente. No livro Patriarcas e Profetas, na linguagem de hoje, na página 147, diz o seguinte: os anjos instruíram Moisés, revelando-lhe que Jeová o havia escolhido para quebrar o cativeiro de seu povo. Moisés
tinha em mente que deveriam obter a sua liberdade em uma batalha e esperava liderar as forças hebreias contra os exércitos do Egito. Então, Moisés, ele conhecia a vontade de Deus. O problema foi que Moisés, ele não procurou buscar o caminho e o tempo de Deus. Em algum momento ali da vida dele, a Bíblia não nos diz exatamente quando, mas ele começou a pensar, a colocar na sua mente planos de como ele iria fazer, então, para que ele pudesse libertar o povo hebreu da escravidão. E ele começou a pensar, começou a elaborar realmente um planejamento do que ele ia fazer para realizar, então, esta tarefa. Foi aí que ele começou, né, a colocar em prática aí o seu plano. E como diz aqui no livro de Atos, capítulo 7, 23, né, Moisés resolveu ir ver a sua gente, os israelitas, e ele foi lá no meio do povo. Então, queridos, o problema, às vezes, que quando nós entendemos, né, talvez até mesmo a vontade de Deus, nós sabemos dos planos que Ele tem para a nossa vida, às vezes acontece da gente não ter paciência de esperar que Ele faça no momento certo dele, que Ele atenda, não é, às vezes, uma necessidade, e que na nossa vida possa se cumprir a vontade dele. E a gente fica ansioso e a gente, às vezes, acaba interferindo, não é, na vontade de Deus, porque nós não temos realmente paciência de esperar o tempo certo dele. Nós realmente não vamos encontrar aqui na nossa Bíblia, nem no livro de Atos, nem no livro de Êxodo, ou qualquer outra parte da Bíblia, algum momento de que Deus desse a ordem para que Moisés matasse aquele egípcio. Não. Moisés, ele se tornou um assassino independente. Sem perceber, então, Moisés entrou aí num período vulnerável, perigoso de sua vida. Ele tinha realmente um desejo muito grande de fazer a vontade de Deus, de cumprir o propósito de Deus. Mas ele forçou uma situação, não é? E isso levou, então, a obter uma catástrofe pessoal. Moisés, ele acreditava que aquele ato que ele tinha feito, ele não se considerou naquele momento um assassino. Ele achou que ele estava simplesmente ajudando e defendendo o povo de Deus. E ele foi muito sincero dentro do coração dele. Ele não queria se aparecer, não. Ele queria realmente fazer a vontade de Deus. E ele acreditava que ele estava fazendo isso, que ele estava ajudando aquele povo. E o desejo dele de agir, então, o dominou. Mas, infelizmente, ele tentou realmente se dedicar ou fazer a vontade de Deus, mas ele se esqueceu de que ele não estava atendendo, na realidade, o verdadeiro propósito ali de Deus, o tempo de Deus. E, às vezes, a gente faz isso. Nós precisamos, então, prestar muita atenção para que isso não venha acontecer. Moisés, ele tomou aquela atitude porque ele foi fortalecido pela carne, pelo desejo carnal e não pelo espírito. Então, quando nós agimos pela carne, queridos, nós realmente cometemos muitos erros. Então, nós precisamos estar prestando atenção e permanecermos o que sempre ligados à fonte, ao nosso Deus. Precisamos buscar nele o propósito da nossa vida. Precisamos nos humilhar diariamente, permanecermos diante da sua face, orar, buscar, pedir a ele orientação para que nós possamos entender o tempo dele, o propósito dele, a vontade dele na minha e na sua vida. Essa questão do tempo de Deus é algo muito importante. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o nascimento de Jesus,
quando ele escreve ali no livro de Gálatas, no capítulo 4, o verso 4, ele escreveu o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Então, no momento exato, no momento certo, quando a vontade dele acontece neste tempo, no tempo de Deus, as bênçãos, elas são incontáveis. Infelizmente, Moisés, então, naquele dia, naquele momento, fortalecido, então, pela carne, ele vai cometer aquele ato quando ele vê realmente aquele egípcio agindo de uma maneira bastante cruel com aquele hebreu. E ele, então, olha de um lado para o outro, né, para ver se não tinha ninguém ali vendo a cena, e ele, então, faz o que? Ele assassina, ele mata aquele homem, aquele egípcio. Mas como ele olhou para os lados, né, não olhou para cima, não procurou ouvir realmente, né, saber qual era a vontade de Deus, o tempo de Deus, ele precisou esconder aquele ato que ele fez. E é justamente isso que acontece conosco hoje também. Quando nós tentamos dar o nosso jeito nas coisas, né, às vezes nós trabalhamos demais, queremos realmente acertar, fazer o melhor, mas às vezes nós nos envolvemos, nós nos pegamos, não é, agindo de uma maneira que precisamos depois encobrir aquilo que a gente fez. Talvez a gente vai ter que usar de uma mentira, usar de uma meia-verdade, talvez até mesmo esconder algum ato que a gente precisou fazer para alcançar aquilo que a gente, né, aquele plano que a gente desejava. E depois, com o passar do tempo, não tem como, né, essa verdade, ela vai ser exposta, ela vai ser descoberta. Então, não importa as qualidades que a gente tenha, como a gente é, o que a gente está fazendo, nós precisamos nos lembrar que nós temos as nossas vulnerabilidades, que nós temos as nossas fraquezas, não é? E cometemos erros também. E quantas vezes, não é? Por estarmos, às vezes, distantes do Pai, né? Por um momento de distração, talvez por estarmos orando menos, por estarmos menos em comunhão com Ele, Satanás, que é esse inimigo tão astuto, ele fica ali procurando o momento certo, ele conhece também a nossa fraqueza, e ele fica esperando o momento certo para agir, para nos enganar, para nos fazer pensar que nós estamos fazendo certo, mas nós estamos fazendo no momento errado, talvez até a coisa certa, mas no momento errado. Então, queridos, nós precisamos realmente estar ali, bem pertinho do nosso Deus, porque quantas vezes, né, nós sabemos dos conselhos de Deus, mas nós não queremos dar ouvidos a eles. E nós, então, entramos em situações bastante difíceis. E foi exatamente isso, né? Moisés acreditando que ele seria o libertador ali do povo hebreu, e que estivesse cumprindo a vontade dele, ele agiu dessa forma. Ele realmente sabia, ou achava, né, que ele estava fazendo o que era certo. E ele pensava que o povo, depois que visse que ele estava sendo leal aos hebreus, que afinal de contas ele matou um egípcio. Então ele queria mostrar, olha, eu estou do lado de vocês, eu estou apoiando vocês. E Moisés acreditou cegamente, então, que o povo iria aclamá-lo realmente como líder. Tanto é que no dia seguinte, Moisés, ele volta ao mesmo local, ao local do crime. Por quê? Ele pensava, bom, eu executei aqui o meu plano A, né? A minha primeira fase aqui do que eu estava planejando. Agora eu sei que o povo vai acreditar em mim e vai se unir a mim para que nós, então, possamos fazer uma rebelião contra os egípcios para libertar, então, o meu povo da escravidão. Só que quando ele chegou ali, né, no local do crime, ele viu ali os hebreus brigando, ele até não entendeu o que estava acontecendo, ele achou que todo mundo já está
iria estar ali esperando por ele para aclamá-lo, né, como líder. E quando ele viu aqueles 2 hebreus brigando, que ele interrogou e perguntou o que estava acontecendo, por que ele estava agindo daquela forma, ele então teve uma surpresa, né, com a resposta e a maneira que aquele hebreu se dirigiu a ele. Totalmente diferente daquilo que ele havia pensado. Ele foi o quê? Ele foi totalmente rejeitado. Aquele homem perguntou, quem é você? Né? Você acha que você é algum líder? Você vai querer me matar também, como você matou esse egípcio? Então, o povo, né, não aceitou Moisés. Moisés, na realidade, ele não estava preparado para ser ainda o libertador do povo. O povo também não estava preparado para ser liberto ainda naquele momento. Moisés, ele se viu sozinho naquele momento. Ele ficou sem aliados. Ele viu que ele tinha cometido uma falta, um erro contra o povo egípcio e agora o seu povo o rejeitou. Moisés, ele não tinha entendido ainda que ele não deveria libertar o povo através de uma rebelião, através de uma guerra, através das suas próprias mãos. Esse não era o plano de Deus. Deus queria libertar o povo hebreu pelo seu poder, para que a sua glória e o seu nome fosse exaltado. E Moisés, então, ele precisou ainda ter que aprender isso. E existe uma frase bastante célebre que demonstra esse momento dessa crise de identidade que Moisés sentiu neste momento, quando ele se viu sozinho. E essa frase diz o seguinte: se você quiser saber realmente se alguém é um líder, olhe à sua volta e observe quantos o seguem. Não tinha ninguém seguindo Moisés. Ele ficou literalmente sozinho. E então, Moisés, ele teve medo. Ele pensou, já descobriram o que eu fiz. E ele teve medo, e o relato bíblico aqui registra que ele fugiu, e ele fugiu da presença de Faraó, porque ele sabia que logo, logo o Faraó descobriria o que ele fez. E Faraó realmente ficou sabendo. E quando o rei do Egito, soube do que Moisés havia feito, ele quis matá-lo. Por quê? Moisés mostrara a quem realmente ele pertencia, ou a sua lealdade. Não era diante do povo egípcio, mas ele se demonstrou leal aos hebreus. Então o rei pensou, né, que um príncipe traidor, né, aos olhos dele, era melhor então que fosse morto. Ter ao lado dele uma pessoa desse jeito, ele não tinha nenhum interesse, não é? Então, uma pessoa que não tinha controle, uma pessoa que não era fiel ao povo egípcio, deveria ser morto. E Faraó procurou, não é, matar Moisés. E Moisés então teve que fugir. E ele fugiu, né, para a terra de Midian. Nós conhecemos, né, lemos aqui o texto hoje, e ele teve então que ser um fugitivo para poder salvar a sua própria vida. E ele pensava então, a minha vida realmente acabou. Deus não vai mais me usar em momento algum. Ele não vai ter mais interesse em mim. Eu estou realmente derrotado. E ele ficou realmente triste, fugiu, não é? Passou por momentos difíceis pelo deserto, até chegar naquela terra, sozinho, né? E se sentindo abandonada. Mas, lógico, esse não era o plano de Deus. Apesar de Moisés ter cometido esse erro, apesar de Moisés ter tentado fazer a vontade de Deus do jeito dele, Deus tinha planos para a vida de Moisés. Mas ele teria que passar agora por um momento, né, um momento difícil, para que ele pudesse realmente aprender de Deus. Moisés, ele então não estava preparado, mas ele tinha que aprender a ter mais fé,
a confiar, não é? No Deus Todo-Poderoso. O Espírito de Profecia nos diz que Moisés, ele ainda tinha que aprender a grande lição de fé que foi ensinada também aos seus pais, a Abraão e Jacó, que é não confiar na força e sabedoria humana, mas sim no poder de Deus, para que a sua promessa pudesse ser cumprida. E Moisés, então, teve que passar por um deserto, teve que passar por dificuldades na sua vida. E, queridos, quando nós também fazemos esse tipo de escolha, quando nós também tentamos interferir, né, nos planos de Deus para a nossa vida, tentando fazer com que as coisas sigam de acordo com o nosso querer, com o nosso desejo, quando não é, segue, então, o curso de acordo com aquilo que a gente pensa que deve ser feito, a gente vai ter que enfrentar desertos na nossa vida. E foi isso que Moisés também teve que enfrentar. Ele agora fugiu. E quando chegou em Midian, ele se sentou ali cansado, não é? E sem perceber, ele estava bem ali junto a um poço. Às vezes, quando nós nos sentimos assim, poderosos, né, capazes, resolvendo todos os problemas da nossa vida, nós corremos para todos os lados, né? Nós não temos tempo de parar, não, a gente tem que fazer as coisas o mais rápido possível. E quando a gente, então, percebe, a gente vê que nós estamos tomando o caminho e a direção errada. E, queridos, o convite, né, a orientação, o conselho de Deus para nós hoje, nesta noite, é pare um pouco, descanse. Você já ficou muito tempo em pé, você já correu demais de um lado para o outro. Chega, fique quieto, dê o controle da sua vida para mim. Você já fez muito, você já fez demais, você viu que tentou fazer as coisas do seu jeito e você não alcançou aquilo que você almejava. Então, eu estou aqui, filho. Eu quero que você se sente, que você relaxe e que você entregue, não é, os problemas da sua vida nas minhas mãos. Me dê o controle da sua vida. Descanse, chegue aqui, beba da água da vida. E quando a gente realmente se coloca, né, aos pés de Cristo, quando nós nos sentamos ali para descansar diante dele, ele vai pegar ali daquele poço um balde de água fresca e vai despejar na nossa alma. Nós realmente, queridos, precisamos entender que Deus nos ama e que mesmo quando nós fazemos, né, coisas erradas, ele está disposto a nos mostrar que se nós dermos o controle da nossa vida nas mãos dele, ele vai fazer realmente na nossa vida aquilo que ele almejava, porque ele sabe quem você é e sabe quem você será também, depois que estiver nas mãos dele. Então, se você se sente pequeno, se você está cansado de lutar, de correr para todos os lados, de fazer as coisas do seu jeito, então tenha certeza de que o nosso Deus, ele está de braços abertos para te alcançar. Ele quer fazer muito mais para a sua vida. Confie nele, coloque ali o senhorio da sua vida, porque ele vai fazer maravilhas. Quando Deus está no controle, quando nós permitimos que ele faça tudo dentro do tempo dele, as bênçãos serão incontáveis. Então, que você, nesta noite, escolha entregar a sua vida, o senhorio da sua vida nas mãos dele. E você pode ter a certeza de que os planos dele
são infinitamente maiores e melhores do que os nossos, do que os seus. Que Deus realmente possa te abençoar, que você possa confiar neste Deus maravilhoso e poderoso. E eu gostaria ainda de deixar com vocês aqui um último verso da Bíblia, que é uma promessa especial que ele nos faz. É um verso conhecido, que está no livro de Salmos, no capítulo 37, o verso 5, que diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, que Deus possa realmente estar presente na sua vida, que você possa se entregar inteiramente a Ele e colher as bênçãos que estão disponíveis para você, aí hoje e todos os dias da sua vida. Eu gostaria, então, neste momento, de orar por você. Fechemos os olhos. Santo e amado Pai, que estás nos céus, mais uma vez, Senhor, nós queremos te louvar por este amor grandioso, infinito, pelas tuas infinitas bênçãos, Senhor, por tudo que o Senhor prometeu para nós, pelas tuas promessas, e nós temos a certeza que elas estão se cumprindo em nossa vida. Nós sabemos que quando nós entregamos o senhorio da nossa vida, dentro do seu modo, da maneira como tu achares, Senhor, melhor, dentro do seu tempo, nós sabemos que o Senhor vai fazer infinitamente mais e melhor nas nossas vidas. Nós hoje estamos aqui, Senhor, para te dizer, sim, nós vamos descansar, nós vamos entregar, Senhor, nas tuas mãos o controle da nossa vida. Por favor, Senhor, habite em nós, permaneça em nosso coração, nas nossas vidas, hoje e sempre. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Boa noite.